Você sabia que a nossa alimentação funciona, também tem tudo a ver assim com o nosso cérebro, com o nosso raciocínio? Pois é, minha gente. Pra gente trabalhar bem, pra gente conseguir pensar, memória, por exemplo, turbina a nossa memória, ensina a montar várias coisas pra gente, tem tudo a ver a alimentação com isso. E aí, pra gente montar um cardápio para melhorar as nossas habilidades cognitivas, eu recebo aqui na nossa casa a nutricionista Gabriela Sila. Seja muito bem-vinda, Gabi. É um prazer estar com vocês hoje. Prazer é nosso. Gabi, quando a gente fala de alimentação, a gente sempre fala aqui para todo mundo que a alimentação manda em tudo. Tudo. Não é? Ajuda a gente a sarar de várias coisas, Sim, não é? sim. De várias doenças, a gente pode prevenir com a alimentação. É 60% a 70% do caminho para tudo, né? Pra numa fase tudo. crítica ou numa fase realmente preventiva, né? Até quando a gente fala de exercício, né? Sem dúvida. Para você ficar com aquele corpão, 70% é alimentação, né? A gente fala que nenhum exercício compensa uma dieta mal feita, né? Mas isso vale para tudo, né? Até legal. questão, obviamente, voltada para a questão de saúde crônica de uma maneira geral, né? Então, qual é a relação dessa alimentação com o nosso cérebro, Gabi? Vamos pensar, galera em home office, em casa. Vamos pensar assim, pós-almoço, dá aquela fadigada, Preguicinha. né? Vontadezinha de dormir, deitar no sofá, né? Aham. Comer um docinho. O que acontece? A gente tem uma diminuição do açúcar no sangue, né? Vamos pensar que a gente tem que ter alimentos que eles mantenham o nosso açúcar teoricamente equilibrado na base sanguínea, né? Pensa assim, se a gente come um chocolatinho, passa 10 minutos, a gente tem vontade de comer de novo. O que acontece? A gente tem um pico glicêmico, ou seja, a gente tem um aumento do nosso açúcar no sangue e logo em seguida a queda. Nessa queda a gente tem vontade de comer de novo. Só que nisso relacionado à comida, quando a gente fala com relação à cognição, dá aquela diminuída, aumento da fadiga, a questão da atenção e cognição não são tão interessantes. Então vamos pensar que os maiores aliados nesse processo são os carboidratos. Só que os carboidratos de origem integral, né? Ah, entendi. Sem o pãozinho. O pãozinho integral. Integral. Ele obviamente está ali na nossa rotina alimentar, né? Muitas pessoas pensam, por estar em casa, não estou tendo aquele transporte, às vezes de sair para almoçar, eu tenho que diminuir a base de carboidrato, mas não necessariamente é essa questão, né? Porque a gente precisa de um processo de energia. E a primeira fonte de energia que a gente tem no nosso corpo para a questão de geração é o carboidrato. É o carboidrato. Justamente. Então é o primeiro que a gente teoricamente não pode cortar, principalmente numa rotina intensa de home office, né? Questão de cognição, principalmente pela manhã. Tá muito na moda a questão do jejum intermitente. Se a pessoa ela tem muito prazo pela manhã, ela tem que render muito pela manhã, talvez o jejum intermitente não seja uma estratégia tão interessante para essa pessoa, né? Por isso que cada indivíduo ele vai responder, obviamente, de alguma maneira, mas é sempre interessante conseguir conciliar os carboidratos de base integral, que a gente tenha essa geração e produção de energia, que não eleve o pico glicêmico e consiga manter, obviamente, por mais tempo. E o mais interessante é que esses carboidratos integrais, eles auxiliam na questão do emagrecimento. Que legal. Porque eles mantêm nossa saciedade durante mais tempo, né? Então a gente come um pãozinho, diferente do pão refinado, pão branco, a gente vai manter isso durante um tempão. Dessa forma a gente consegue comer menos, auxiliando também na base do emagrecimento, né? Então, como que a gente poderia começar o nosso dia para pensar que a gente quer se render no trabalho ou, de repente, não ter problemas de memória, até as pessoas que têm Alzheimer, por exemplo? Sim, com certeza, né? com certeza. Como que a gente poderia pensar nas alimentações? A gente colocou aqui diversos alimentos que eles podem ser voltados pro dia a dia, Tá. né? A gente tem, obviamente, a parte das proteínas de origem animal e não só as proteínas de origem vegetal. A gente trouxe aqui a PTS, que é a proteína texturizada de soja, né? E a própria soja em forminha de como se fosse grão, para comer como se fosse snacks, né? No meio da tarde. Então, pensar de manhã, acordei de manhã, posso comer, por exemplo, um pão integral com uma base de queijo, né? O queijo e todas as proteínas de origem animal, elas são fontes de coenzima Q10, CoQ10 que a gente fala. As pessoas associam muito o CoQ10 com os cremes que hoje estão na moda para pele, mas é porque a coenzima Q10 ela é um energético mitocondrial. Ela gera energia para a nossa célula, né? Pro creme, por exemplo, melhora a textura de pele, diminuição de celulite. Para nossas energias vitais, te gera produção de energia. Então, para o quê, por exemplo? Melhora da atenção, cognição, né? Raciocínio rápido. Então, de manhã, a gente pode colocar, por exemplo, o pãozinho com queijo. Para quem tem a apetite de manhã, por exemplo, com ovo, né? Faz um ovinho mexido, come com pão, ou até mesmo com queijo. Na base do almoço, obviamente, a gente tem as proteínas inseridas. Se for o caso de, por exemplo, pessoas que são vegetarianas, que hoje têm crescido muito, né? Temos os ovos para quem consome ovo lácteo, senão a gente tem a base da soja, do tofu
E, obviamente, todas as bases de soja são dessa mesma origem, tá? Possui a coenzima Q10, né? Então, são interessantes para esse processo também. Legal. De tarde, a gente tem o amendoinzinho, temos as castanhas para consumir em forma de snack também. O legal é ressaltar que elas são fontes de ômega 3. Você até comentou do Alzheimer, né? O que a gente faz com as fontes de ômega 3? A gente tem proteção da barreira hematoencefálica, que aqui na frente do nosso cérebro a gente produz mais neurônios. Então, a proteção se torna uma rede cada vez maior. Até para quem está com uma falhazinha de memória, todo mundo fala assim, toma ômega 3. Sim. Melhora, né? O ginkgo biloba, que também ajuda bastante, mas os ômegas, né, a gente também encontra nas oleaginosas. Muito mais interessante quando a gente consegue comer. Né, do que suplementar. Você faz duas coisas numa só. Você se alimenta, né, sacia e está melhorando a memória e o organismo. Mas claro que a base da suplementação, às vezes, é muito interessante para quem tem problema, eventualmente, para encontrar. Até por custo-benefício, né? Às vezes acaba sendo um pouco fora, pode ser uma alternativa também. Sempre estar auxiliando, conversando com os médicos, né, com o nutricionista, para eventualmente ver se a parte preventiva do ômega seja mais interessante suplementar do que comer. Legal. Né? E o amendoim a gente pode comer ele assim, ou porque tem aqueles salgados, Isso. Tem aquele... E aí? É uma pergunta interessante, né? É sempre legal a gente ressaltar que o amendoim ele é mais interessante com a casca. Ah, Na casca a gente tem uma maior proteção, a gente também tem uma base proteica bem legal. Né? Tem os amendoinzinhos, aquele branquinho da casquinha branca, que você come 1 milhão. Você quer comer um monte. Nossa senhora, o verdinho também. Esses é bom acabar evitando, porque ele tem uma camada de massa, né? Aquilo lá que a gente fala é uma base de massa, é um carboidrato, só que não é um carboidrato bom. Entendi. Né? Então, se for escolher, escolhe com casca. Isso, com casca. Sabe aquele do circo que a gente, que vinha com a casquinha que a gente dava? Isso. Esse é o melhor de todos. É o melhor de todos. Que legal. E se eventualmente quiser fazer ele salgadinho, faz em casa mesmo, no forno. Que você mesmo abre ele e come. Nossa, eu lembrei a infância agora. Não é gostoso? Você olha e fala assim, nossa, dá um déjà vu gostoso, né? Muito bom. Mas, obviamente, a gente encontra esse pronto, que também acaba sendo mais fácil para quem não tem o tempo, né? A correria do dia a dia acaba sendo não tem interessante. Quantos a gente pode ingerir, mais ou menos, Gabi? Vai de 30 a 50 gramas. Vamos pensar que, teoricamente, é a base da mão. É o que cabe na base da mão, né? Tá. Mas vamos pensar que, assim, é uma questão interessante, porque as pessoas falam, olha, é saudável, melhora. Mas eles são alimentos de base de gordura, né? Todos os alimentos com base de gordura, eles vão ter uma caloria maior. Maior. Isso. Se está num processo de emagrecimento um pouco mais fiel, se tem uma questão de peso, triglicérides, colesterol, é interessante sempre dar uma avaliada em quanto que pode comer. Mas, claro, 30 gramas, que são 2 colherzinhas de sopa ou a palma da mão, são extremamente interessantes e importantes no dia a dia. Legal. Né? A gente colocou aqui as nozes, muito legal a gente ressaltar que as nozes são as únicas oleaginosas que são ricas, fontes exclusivas de ômega 3. Né? Por isso que são um pouquinho mais caras. Mais caras. Sim, sim. É interessante pensar, porque tem pessoas que são predispostas até à alergia do amendoim, por exemplo, né? Tem muita gente que tem. Isso. E acaba sendo até uma questão, mas eu não vou consumir amendoim, tem alguma coisa que eu posso? Claro, todas as outras oleaginosas, elas entram nessa questão, né? Então, a própria castanha de caju, as nozes, macadâmia, amêndoas, né? Se a gente for pontuar a questão de importância, as nozes são as mais importantes e são mais interessantes para o consumo diário. Mas é sempre legal e interessante ir alternando, porque as oleaginosas têm essa questão de dar um pouco de alergia alimentar para quem tem uma predisposição. E são caras, né, Gabi? São caras. A gente poderia, não digo trocar, mas inserir aí, mesclar, por exemplo, quando você fala de ômega 3, me vem muito atum, sardinha. Isso. Pode fazer essa troquinha também? Sem sombra de dúvida. A sardinha é muito mais que o atum, custo-benefício elevadíssimo. Mas o enlatado? O enlatado mesmo. É o enlatado que a gente pode comprar. Aquele óleo que vem envolto da sardinha, a gente descarta, né? Porque a gente não sabe a procedência daquele óleo. Mas a sardinha, fazendo escabeche, fazendo patê, ela é super bem-vinda, assim como o atum. Enlatado, a gente sempre prefere o em óleo, descarta o óleo e utiliza o atum. Perfeito. Boa. E às vezes é um custo-benefício mais em conta. Às vezes mais em conta. Com certeza. Tá. Acabam sendo interessantes. Falamos sobre bebidas, então, que a gente pode colocar também no dia a dia. Temos o chá verde, um pouco amargo, vamos dizer assim, para o dia a dia, né? Tem que ter um paladar um pouco mais específico para consumir, mas ele é maravilhoso. A gente tem flavonoides e epicatequina galato. Nome é difícil, mas ele é um antioxidante extremamente importante para o funcionamento das nossas membranas e questão de memória também. Legal. Né? Então, são interessantes. Onde a gente usa epicatequina galato também? No chocolate amargo.
que pode comer um pedacinho por Isso dia. aí, 30 graminhas, a fileirinha, né? Boa, já é um bom A começo. fileirinha, né? A comer a barra já não adianta, né? adianta. Ai, vou comer a barra porque já vai ter catequina, um antioxidante legal, vai me ajudar na memória. Tudo é questão de equilíbrio nesse caso, né? Muito bom. Então é interessante a gente consumir, assim como o suco de uva. 100% integral. 100% integral, né? A gente tem resveratrol, que é um antioxidante presente nas uvas, potencializa a questão de antioxidantes das nossas membranas, melhora a função cardiovascular e também questão da nossa atenção, né? Muita pessoa fala assim, mas e o vinho eventualmente poderia entrar? Um vinho bem concentrado, pouco, obviamente, né, com uma questão de moderação extremamente importante, são bem-vindos também. Mas, claro, cada pessoa é uma pessoa. Eventualmente, tem alguma pessoa que tem um problema de saúde associado a uma má absorção hepática, a gente tem que pensar 2 vezes. Por isso, temos o suco de uva. Não há contraindicação. Claro, não é para ser consumido, né, livremente, a livre demanda, colocada em torno de 200 ml no dia, auxilia num bom funcionamento, memória também, questão cognitiva, auxilia bastante. Adorei, Gabi. Eu acho muito bom, você foi muito didática, acho que a gente pode voltar a falar mais de alimentos para tudo, né? Para estresse, para tudo. Achei você perfeita aqui nas colocações. Deu para entender, não é? Claro, ficou claro aí em casa, não é? Gabi, adorei. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? É um prazer estar com vocês sempre. O prazer é nosso. Aproveita, minha gente, segue a Gabi na internet, @Nutricila, com 2 L's, tá? Vai aparecer aí na tela. E o site também é nutricila.com.br. Um beijo pra você. Prazer. Um beijo. O prazer foi meu. Tchau, pessoal. Adorei. Muito bom, não é?